primeiro questionamento é por que essa estátua ela está aqui e ela está escondida? Por que existe a representação de um homem romano clássico no meio da cidade de São Paulo? Quem foi esse homem? Por que ele está ali? O que ele representa para a nossa cidade? A estátua do imperador Otávio Augusto, na verdade, é uma réplica de uma estátua que foi encontrada nas proximidades de Roma na Antiguidade Clássica, em homenagem a esse imperador. Ela representa a Itália. Mas por que ela está no Brasil? A gente pode se perguntar, né? 50 anos depois da primeira leva de imigrantes italianos que chegaram a São Paulo, ao Brasil, houve uma feira, uma dessas feiras internacionais que aconteciam no início do século XX, para representar os países, as cidades, e houve uma feira aqui em São Paulo, que foi financiada principalmente pela elite industrial. E como essa elite industrial tinha muitos integrantes vindos da Itália, por exemplo, a família Matarazzo, tinha que haver um pavilhão em homenagem a esse país. Então, nesse cinquentenário da imigração italiana, em 1937, nessa feira, o governo italiano, junto a essa iniciativa de São Paulo em comemorar esses 50 anos da imigração, construiu nas imediações do Parque Dom Pedro, próximo, por exemplo, ao Palácio das Indústrias, um pavilhão temporário para apresentar o país, Itália, e do lado havia essa réplica do imperador Otávio Augusto. Ao fim da exposição, com o desmonte do pavilhão, a estátua foi doada, e ela foi doada pelo governo italiano, que ajudou a financiar. E nessa época, quem comandava o governo italiano, em 1937, na véspera da Segunda Guerra Mundial, era o Benito Mussolini. Então, essa estátua ela tem uma forte relação com o fascismo. Inicialmente, esse monumento, em 1938, foi colocado numa região da cidade bastante habitada por judeus, nas imediações da Consolação, da Rua Augusta, e gerou um escândalo. Foi banido, e depois de 10 anos, já ao fim da Segunda Guerra Mundial, essa estátua foi reinaugurada no Largo do Aroche, onde está até hoje. A gente pensou em proporcionar possibilidades de que o caminhar após a observação desse monumento específico, o perder-se, fosse relacionado ao trajeto de um outro urbano, uma pessoa que foi encontrada ali naquele espaço. E é uma coisa que a gente não poderia determinar ou premeditar, né? Quem seria essa pessoa e para onde ela iria. E isso foi muito legal porque as derivas foram encaminhadas para lugares muito distintos. Então, nós brasileiros nos identificamos com o quê quando a gente vê uma representação de um imperador romano? Ao mesmo tempo, não existe nenhum tipo de homenagem a outros povos, a outras origens que constituíram a cidade de São Paulo, tão importante quanto os italianos. Interferências estão impressas nos outros monumentos. Esse homem não, ele está muito escondido e preservado. E aí quando a gente vai fazer um aprofundamento de investigação e pesquisa histórica sobre quem é essa figura, por que essa figura está lá, quem pagou, quem fez, por que está ali, a gente começa a entender talvez por que ele tenha sido colocado ali de maneira muito sorrateira e preservada, né, por uma copa de diversas árvores. Enfim, então, em comparação aos outros monumentos do espaço, ele está mais preservado, apesar de não ter mais a placa que indica quem ele é. E isso também eu penso que é uma outra forma de preservar, né? Porque se você não coloca, não nomeia, você também não cria uma relação de interesse ou até repulsa em relação a ele. Me pega muito esse tempo de 10 anos em que a estátua não permaneceu exposta no espaço público de São Paulo. Por que naquela época houve força suficiente de ela desaparecer devido ao contexto relacionado ao líder fascista? E por que hoje essa estátua permanece? A mesma estátua, a mesma obra, com a mesma
datação histórica, com o mesmo momento histórico presente por trás daquele bronze, daquela imagem.